Olá, meus amigos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Bom, você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e estou aqui para a gravação deste vídeo que, diga-se de passagem, um vídeo explosivo. Explosivo por quê? Porque hoje é o mês da promoção. Todos os meses nós fazemos uma grande promoção do mês. E esta é a grande, mas a grande promoção do mês de maio. Hoje eu não fiz nem sentado no sofá. Hoje eu chamei o balcão para poder colocar os livros aqui porque são muitos livros para você na promoção do mês de junho. E eu quero começar aqui falando sobre essa promoção. Só que antes eu gostaria de convidá-lo a compartilhar este vídeo. Não somente este, mas compartilhe os vídeos do canal. Comente, deixe o seu like, ative as notificações e se você ainda não se inscreveu, por gentileza, queira se inscrever. Mas chega de conversa, vamos para a grande, mas a grande promoção do dia, a promoção do mês de junho. O primeiro livro vocês já conhecem. E esse livro aqui, ele vai de brinde para você, ó. O livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que esse pecado não pode ser perdoado? Ainda tem uma questão aqui bem polêmica. Como Jesus poderia estar 3 dias e 3 noites no centro da terra, como ele disse em Mateus 12:40, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ora, ele morreu na sexta-feira às 15 horas, quando faltava 3 horas para acabar o dia, de acordo com o cômputo judaico. E olha que ele foi ressuscitado no domingo pela manhã. Portanto, ele ficou menos de 1 hora da sexta-feira, 24 horas do sábado e menos de 12 horas do domingo, que dá apenas 36 horas. E aí, como harmonizar esta aparente contradição? Você vai encontrar a resposta aqui neste livro, que tem 36 questões para você. E ainda mais, nós temos aqui o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Por exemplo, aquela questão polêmica: quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre? Ou abençoa Deus e morre? Porque na nossa tradução está amaldiçoa Deus e morre. Mas na língua hebraica, Vatomer lo ishito odechama haziki betuma terra barech Elohim vamut. Ou seja, resumindo, abençoa, louva, bendiga Deus e morre. Ora, se no original está abençoa, por que na nossa tradução está amaldiçoa? São 59 temas, entre eles, por exemplo, você sabia que o canto do galo, referido por Jesus nos evangelhos, não era o canto de uma ave? Olha só, então o que era então? Que galo era esse e que canto era esse? São 59 temas com mais de 300 páginas este livro para você. E ainda mais, esse material caiu no gosto do povo. Esse daqui é a Bíblia em áudio, estudo da Bíblia em áudio. Quem preparou esta obra aqui foi o Dr. Luiz Saião, ele que é hebraísta, ele é formado pela Universidade de São Paulo na área da linguística, grego, hebraico, latim, aramaico, homem conhece tudo. Coordenador de tradução de pelo menos 6 Bíblias. Homem de Deus, servo de Deus, pastor, reitor, diretor de faculdades teológicas. E ele, o que ele faz aqui? Ele lê o texto, ele explica o texto. E depois de havê-lo explicado, ele levanta 2.500 perguntas e respostas. Mas não são perguntinhas, não. Por exemplo, qual a idade do universo e da Terra? A questão da filha de Jefté, afinal, sacrificou ou não sacrificou? Olha, os antediluvianos, o dilúvio realmente aconteceu? Foi local? Foi geral? Como é que isso pôde acontecer? Será que, por exemplo, a história da criação não bate de frente com a teologia da evolução tão ensinada nas escolas? Ele vai discutir temas polêmicos, vai trabalhar aqui nesta obra. Só esta obra aqui, eu conheço pessoas que vendem por R$ 420, R$ 400, R$ 350. Esta obra também vai para você. E você quer saber de mais?
Você tem aqui o livro sobre Paulo. Esta é uma obra muito abençoada, porque ela vai falar o seguinte: por que Paulo fabricava tendas? Ora, quando um jovem ele passava pela celebração do Bar Mitzvah, ele começava a aprender uma profissão para, em tempos de dificuldade, ele não passar necessidade. Mas será que esse era o caso de Paulo? Parece-me que não, porque o seu pai era rico, porque comprou a cidadania romana, que era um custo muito alto. Lembra-se que quando o tribuno foi lá para conversar com Paulo e perguntou para ele assim: escuta, você é romano? Sou. E então o soldado disse: olha, por uma grande soma de dinheiro eu consegui isso. E Paulo disse: eu sou porque eu nasci romano. Nasceu porque o pai dele comprou a sua cidadania. Então preste atenção que para comprar o direito como cidadão do império, você tinha que disponibilizar uma grande soma de dinheiro, não era fácil assim não. Então por que ele fabricava tendas? O nome Saulo foi mudado para Paulo. Os 7 tipos de fariseus daquela época, o processo de julgamento, a condenação do apóstolo Paulo, ele como cidadão do império, alguns dos seus direitos, como o provocatio ad imperium, que quando um cidadão romano estivesse sendo condenado e se sentisse injustiçado, ele podia apelar por um tribunal de instância superior. E Paulo tinha esse direito. E é por isso que quando os judeus batiam nele, por causa do amor a Cristo e do evangelho, ele não reclamava. Mas quando o romano vinha açoitá-lo, ele então dava a carteirada, apresentava a sua credencial como cidadão do Império Romano. Esta obra é uma obra importante. Vai falar, por exemplo, que um romano não podia morrer dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. É repleta de curiosidade essa obra. Você só encontra com a gente. Ninguém tem para vender. Ninguém. Só a Beit Shalom, que é a nossa editora, que tem para vender. Uma obra extremamente curiosa. Mas não para por aí. Você ainda tem o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, que vai trabalhar a questão dos usos e costumes no que diz respeito à imposição de nomes. Por exemplo, por que Deus ele tinha tantos nomes? Por que Deus dava nome para as pessoas? Por que Deus mudava o nome das pessoas? Porque havia várias pessoas com o mesmo nome e uma mesma pessoa com vários nomes. Qual é a origem dos nomes? Qual é a importância de um nome? O que ele representa? Só na época de Jesus o nome significava 3 coisas. O nome significava a pessoa, o nome significava tudo o que sabemos acerca da pessoa e o nome significava a pessoa efetivamente presente. E aqui são mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, origem, etimologia, significado no grego, hebraico, latim, aramaico, enfim, é uma obra espetacular para você que quer preparar um sermão. Eu, por exemplo, há muito tempo atrás, preparei um sermão que eu preguei numa convenção da Assembleia de Deus e o tema do sermão é Na Sombra de Deus, com base em um nome. Sabe qual é o nome? Bezaleel, que é justamente este o significado de Bezaleel, na sombra de Deus. Tem pessoas que vivem na sombra do pastor, mulher na sombra do marido na sombra da mulher, funcionário na sombra do patrão, na sombra do irmão, na sombra de A, na sombra de B. Você precisa estar na sombra de Deus, tá entendendo? E aí você vai trabalhar muitos conceitos e muitos nomes com origem, etimologia e significado. Parou por aqui? Ainda tem mais. Esta é uma obra clássica para você que quer aprender geografia bíblica. Tá, mas geografia bíblica, o que eu quero com isso? É igual os nomes. Às vezes você vê uma genealogia, você pula, não sabendo que ali tem muita revelação em cada nome. Da mesma sorte, desculpe-me, quando você pega a geografia e começa a ver os nomes geográficos, os lugares, você não se interessa. Mas aqui, esta obra vai trabalhar para você, por exemplo, a cultura de vários povos, a origem dos filisteus, dos amorreus, dos girgazeus, dos cananeus, dos heteus, dos amalequitas. Você quer conhecer os povos, a origem desses povos, como que eles surgiram? É nesta obra aqui. Aqui vai falar sobre rios, montes, vales, a orografia de Israel, a hidrografia de Israel, a cultura, o clima da Palestina. Por exemplo, Jesus disse que ele é a pedra fundamental. Então existem algumas expressões como pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra rejeitada, a pedra que os edificadores rejeitaram.
Tudo isso, por exemplo, a pedra de esquina era aquela pedra que ficava no cantinho da construção, bem no cantinho, quer ver? Aqui sim, ó, como se aqui fosse um cantinho da construção, e ela tinha um ângulo de 90 graus. E é por isso que ela é chamada de pedra angular ou pedra de esquina. Pedra fundamental porque toda a construção, o peso da construção estava sobre esta pedra. E por que era pedra rejeitada? Era pedra rejeitada porque a vala era cavada milimetricamente. E eles iam lá na pedreira e cortavam a pedra e ela tinha que se encaixar naquela vala. Quando aquela pedra não se encaixava, então aquela pedra era uma pedra rejeitada. Jesus ficou conhecido como a pedra rejeitada. Mas a pedra rejeitada pelos homens, o Senhor estabeleceu como a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular. Esta obra vai trazer muito conhecimento, por exemplo, a questão da Galileia, do mar da Galileia. Vai mostrar para você que aquilo não era um mar, era um grande lago de água doce. E que tinha vários nomes. Lago de Genezaré, Mar de Quinerete, Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. E por quê? Esses lugares tinham esses respectivos nomes. Você quer conhecer a civilização egípcia, a cultura, a religião? Você se lembra que Moisés lançou 10 pragas contra o Egito? Aquelas 10 pragas tinham uma finalidade. Este livro vai contar para você a finalidade de cada uma daquelas pragas, cada divindade que foi desmoralizada através de cada uma daquelas pragas. Então você vai conhecer a civilização egípcia, todos os costumes, a cultura e outras civilizações, a civilização da Palestina. Por exemplo, lá em João capítulo 4, versículo 4, tem uma passagem que diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Você sabia que na época de Jesus, a Palestina estava dividida em 6 grandes regiões? Aqui ao norte, você tinha a Galileia. Desse outro lado ficava a tetrarquia de Filipe. Mais abaixo da Galileia você tinha Samaria e embaixo a Judéia. E embaixo da tetrarquia de Filipe você tinha Decápolis e depois de Decápolis a Pérea. Quem saía da Galileia e vinha para a Judéia, ou quem saía da Judéia e ia para a Galileia, tinha 3 caminhos alternativos. Tinha a estrada do centro, tinha também a estrada do leste e tinha a estrada da costa do mar Mediterrâneo. Olha só, ele vai mostrar cada uma destas estradas e por que que os judeus não passavam pela estrada do centro. Eu vou antecipar para você. Sabe o que ele diz? Porque tinha que passar por Samaria. E judeu não se comunicava com samaritano. Certa vez eu fiz uma pregação sobre este tema e era-lhe necessário passar por Samaria. Apresentei apenas 7 pontos, mas existem 10 motivos porque Jesus tinha que passar por Samaria. Foi uma mensagem de 1h40 de duração, tirada deste livro. Aqui, através da geografia, você pode pregar. Por exemplo, tem uma que eu preguei numa vigília: seja um monte você também. Um monte do quê? Você sabe que o Rio Jordão, ele nasce lá no sopé do Monte Hermon, que está a 2.800 metros acima do nível do mar. E aquele monte recebe neve o tempo todo. E as neves se derretem, lá sai uma corrente de água, que é uma confluência, na verdade, de 3 correntes de água, o Banias, Ledan, Narbanias, que eles formam uma confluência que dá origem ao Rio Jordão, depois o lago, as águas de Merom, e depois o Mar da Galileia, e depois o Mar Morto. Por que ele se chama Mar Morto? Você vai saber. O Mar da Galileia, gente, é uma riqueza de conhecimento. Você vai andar com Jesus por Israel, pela Palestina. Quando você for falar de Jericó, você vai saber o porquê. Quando você for falar da estrada da costa, da estrada do leste, da estrada do centro, e das outras, porque ele é uma geografia das terras santas e das terras bíblicas. Então as viagens missionárias de Paulo, a trajetória pelo deserto, Jerusalém como centro religioso do mundo, as distâncias que há entre as outras nações. Olha, se eu for falar aqui, eu vou falar o livro todo. Eu só dei uma pinceladinha. É muita cultura, é muito conhecimento aqui nesta obra. Você vai levar também. E agora, vamos parar tudo e vamos respirar. Porque agora nós temos aqui a obra do Josh McDowell. Josh McDowell, ele que era um ateu. E hoje o Senhor Jesus o alcançou. Ele pesquisou cerca de 500 obras para fazer essa obra, que tem, se eu não me engano, acho que mais de 1000 páginas. É formato grande. Perceba que, olha, o formato é grande. É o tamanho de uma Bíblia gigante, uma Bíblia grande.
Esta obra, capa dura, a maioria do que eu apresentei para você aqui é tudo de capa dura. Esta obra vai trabalhar muita riqueza de conhecimento. Vai falar, por exemplo, quando for falar sobre a crucificação, tipo de crucificação, como que foi a crucificação de Jesus, a credibilidade dos livros da Bíblia. Por exemplo, você sabe que lá na sepultura de Jesus havia uma grande pedra. E aí ele vai trabalhar a questão desta pedra aqui neste livro. Você sabia que aquela pedra pesava cerca de 2 toneladas e eram necessários cerca de 20 homens para rolar essa pedra? Pois é, havia apenas 10 mulheres e as mulheres estavam preocupadas em rolar a pedra. Ele vai falar sobre o selo, sobre o lacre desta pedra, sobre a cruz, sobre a credibilidade da Bíblia. Olha, o que você quiser conhecer aqui na área cultural, do conhecimento bíblico, sobre a composição da Bíblia, os manuscritos, as aparentes contradições, a harmonia da genealogia de Jesus, porque Mateus ele apresenta uma genealogia, Lucas apresenta outra genealogia, e agora como harmonizar esta questão. Portanto, é uma obra de conhecimento cultural, do começo ao fim. O que você quiser de conhecimento para combater o ateísmo, a prova da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque você sabe que Rudolf Bultmann, ele não acreditava na ressurreição corporal de Jesus. Ele cria que aquilo era um mito e por isso ele tentou demitizar, porque ele dizia que a ressurreição era apenas da cabeça dos discípulos. Mas Josh McDowell vai provar biblicamente, cientificamente, historicamente, o resgate do Jesus histórico e o poder da sua ressurreição e a verdade sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse livro aqui tem tanto conhecimento, tanta cultura, tanta coisa que, olha, o que eu estou falando aqui é uma visão pálida do conhecimento que tem nesta obra de Josh McDowell. Você quer ver mais alguma coisa? Olha, nesse livro você encontra novas pesquisas e documentos de evidências arqueológicas dos últimos 20 anos, novos capítulos enfatizando a busca pelo Jesus histórico, nova seção cobrindo tópicos como a natureza da verdade, as respostas ao pós-modernismo, ceticismo, agnosticismo, o misticismo, a certeza da visão cristã de mundo e a cognoscibilidade da história, nova organização mais eficiente e mais conveniente para o manuseio, novo formato mais atrativo, conteúdo, elementos para facilitar a utilização do livro, como design das páginas, tabelas, gráficos, diagramas e textos em destaque. Vou abrir aqui para você, eu trouxe para fazer apenas o anúncio, mas vou abrir para mostrar um pouquinho do índice. Aqui está o Josh McDowell. Então veja que aqui só um pouquinho do índice, olha só. Você quer ver? Algumas coisas que esse livro estará tratando, fora o que já apresentamos, né? Aqui tem o guia do leitor, explicação geral, o formato, a introdução do livro. E aqui, olha, ele vai apresentar alguns fatos relevantes para você. Deixa eu ver aqui no índice do livro. Olha aqui, encontrei, está bem no começo. Olha só, a singularidade da Bíblia. Uma pessoa inteligente em busca da verdade certamente leria e analisaria um livro com as qualificações históricas da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós? Material usado, divisões da Bíblia. Por que apenas 39 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento? E os apócrifos? Por que não outros livros? O Novo Testamento é digno de confiança do ponto de vista histórico? Os testes aplicados a toda a literatura antiga para determinar a fidedignidade, como o Novo Testamento se compara, achados arqueológicos que corroboram o Novo Testamento. O Antigo Testamento é digno de confiança do ponto de vista histórico? Ainda mais, Jesus, um homem da história? Se Jesus não era Deus, ele merece um Oscar? A importância da divindade, o trilema, Senhor mentiroso ou louco? Profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. Todas as profecias que falavam de Jesus no Antigo Testamento, que se cumpriram no Novo, ele traz aqui, olha, uma por uma. A ressurreição, será que era um embuste ou é algo histórico? A grande proposição, o argumento a favor e contra o cristianismo, a Bíblia vem de Deus, o pressuposto do antissobrenaturalismo, a arqueologia e a crítica bíblica, a hipótese documentária, a introdução à hipótese documentária, a introdução à crítica bíblica. Gente, olha, é uma riqueza
de conhecimento. Olha, não dá para falar tudo que tem aqui. Vale a pena. Deixa eu ver quantas páginas realmente ele tem. Eu falei quase 1000, né? Surpreenda-se. 1275 páginas. 1275 páginas. O livro Geografia das Terras Santas, acabei até me esquecendo de dizer a quantidade de páginas, mas olha só, ó, vou aqui abrir para você ver. É uma obra também fantástica, fabulosa, acabou aqui de chegar para nós, olha só que coisa linda, ó. As nações cananeias, povos vizinhos de Israel, as 12 tribos de Israel, geografia física da Palestina, hidrografia da Palestina, orografia de Israel, planície de Israel, desertos de Israel, vales de Israel, estradas e caminhos da Palestina, climas da Palestina, geografia econômica de Israel, usos e costumes de Israel, cidades de Israel, todas as cidades mais importantes, a Mesopotâmia, o Egito, o cristianismo do Ocidente, ó, o dilúvio e a arca de Noé, a luz da Bíblia, da geologia e da arqueologia, as viagens de Paulo. Gente, é muita riqueza. Você quer ver quantas páginas tem essa obra? 541 páginas. Tremendo isso aqui. Só que agora ainda não parou. Dá uma olhada para isso aqui. Você está vendo isso aqui, ó? Nem deu para mostrar tudo. Ah, muito pesado. Estas 6 obras aqui trata-se de um riquíssimo comentário de Orwell Wiersbe, que era vendido a R$990. A mais de R$900 era vendido só este comentário aqui. Só este comentário. Esse é um comentário de Gênesis Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. É um comentário com uma visão cultural. Ele vai trabalhar aqui, olha, a primeira peça dele é o Pentateuco. Dá só uma olhada, ó. Pentateuco. Eita, meu telefoninho caiu aqui. O Pentateuco. O segundo, livros históricos. E ainda mais, os livros poéticos, livros proféticos. Depois, o Novo Testamento, volume 1 e o Novo Testamento, volume 2. Olha, por falar em Novo Testamento, eu vou ler apenas uma história aqui do Novo Testamento para você. Você sabe quantas páginas tem esse comentário? Mais de 4.000 páginas. Mais de 4.000 páginas, porque só esse daqui do Novo Testamento tem 952 páginas, só esse. São 6 volumes. 6 volumes. Portanto, olha, vou ler uma história aqui sobre a dracma perdida. Dá uma olhada nisso. Isso aqui eu achei impactante. Vai falar sobre o filho pródigo, por exemplo. Você sabia que um filho, ele não podia pedir a herança para o pai antes do previsto, né? Porque era o mesmo que dizer para o pai, eu quero que o senhor morra. Eu quero que o senhor morra. E esta atitude dele era uma atitude de rebelião que implicava na morte dele por apedrejamento. Agora, por que o pai não matou? Então ele vai trabalhar a questão sobre o filho pródigo, muito interessante. Aqui a moeda perdida, que era a dracma. Eu vou contar aqui essa história para você. Olha que lindo para você pregar. A moeda perdida. A ovelha perdeu-se por não ter senso de direção. Mas a moeda foi perdida por causa do descuido de alguém. É extremamente triste pensar que algum descuido em casa pode resultar na perda de uma alma. Quando uma menina judia se casava, começava a usar na cabeça uma espécie de diadema com 10 moedas de prata para indicar que agora era uma esposa. Era a versão judaica da aliança de casamento e seria uma verdadeira tragédia perder uma dessas moedas. As casas na Palestina eram escuras, de modo que a mulher precisou acender uma candeia e procurar por toda parte até achar a moeda perdida. Podemos imaginar a alegria dela ao encontrá-la. Não devemos estender excessivamente a interpretação de imagens parabólicas, mas vale a pena observar que a moeda poderia ter nela gravada a efígie de um governante. O pecador perdido tem em si a imagem de Deus, mesmo quando essa imagem foi desfigurada pelo pecado. Quando um pecador perdido é encontrado, Deus começa a restaurar essa imagem divina pelo poder do Espírito. E um dia o cristão será como Jesus Cristo. Gente, isso aqui é um comentário de usos e costumes, de cultura. Ele vai falar sobre as primícias, como que era a questão da colheita lá na roça, vamos dizer assim, né? Como é que eles selecionavam as primícias, os primeiros frutos. A questão, por exemplo, sobre Mefibosete. Muitos só falam de Mefibosete lá no palácio, mas depois não diz o que aconteceu com ele posteriormente. Ele vai trazer esse relato cultural de costumes
frases impactantes, comentário de Gênesis, Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo, uma obra singular, de credibilidade. Vale a pena você ter esse comentário na sua casa. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 volumes este comentário. Olha só, 6 volumes este comentário. Então nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, que é o brinde. Imagina só, quase da minha altura aqui, olha. É muita obra. Sabe de quanto? De R$1.490. De R$1.495. De R$1.495. Ou seja, de 1.490 que seja. Por apenas 620. De 1.490 por apenas 620 reais. Por apenas 620 reais. Mas você precisa ligar. 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 0 operadora 11 gostou? Isso aqui não tá para vender não. 0 operadora 11, ok? 0 operadora 11 94901 6633. Mas você precisa ligar. 0 operadora 11, ok? 94901 6633. Ou você pode ligar também pelo meu zap, para o meu zap. 0 operadora 11 946263000. 0 operadora 11 946263000. E nós retornaremos para você. Você fala, eu quero receber este kit de 1.490 por 620 reais. Você percebeu qual é o desconto que você está tendo? De quase 900 reais. De quase 900 reais. Se você fosse comprar só esse comentário aqui, ele é quase 600. Só este comentário é quase 600 reais. Você vai levar tudo por 620 reais. De 1.490. 0 operadora 11 946263000. 946263000. Ou 0 operadora 11 94101 4901 melhor. 94901 6633. Pode ligar que nós estaremos retornando para você levar esta Super Master Blaster Advance promoção. Mas você precisa ligar, ok? 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 946263000 para levar a promoção do mês de junho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça, você vai levar um brinde, ok? É só conversar, você pode pagar à vista, se quiser pode parcelar. É uma pequena taxa, muito pequena, e nós entregaremos na porta da sua casa, como você quiser. Fala, eu quero via Sedex, quero rápido. Vai via Sedex, você paga um pouquinho mais, mas vai via Sedex. Ou então, se você quiser guardar um pouquinho, chega na porta da sua casa. Comentário em 6 volumes, Geografia Bíblica, o Josh McDowell, Conheça Significados, o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, ainda o livro sobre Paulo, a Bíblia em áudio, Perguntas 3 e Perguntas 1. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo!